Parte 3. Na página 203, a gente também tem um outro problema, que é o problema da pavimentação. E qual o significado da palavra pavimentação? Pavimentação é revestimento que a gente faz no piso. Ou a gente cobre, né, um lugar que não está coberto. Como, por exemplo, a tia citou aqui o caminho do Areal e também a estrada do Mato Alto. E aqui a gente tem outras ruas que não são asfaltadas. Quando a gente faz o asfalto, isso se chama pavimentação. E isso é um grande problema. Sabe quando é um grande problema? Quando essa pavimentação ela não é bem feita, ela não percorre o caminho correto, como por exemplo, lembra que eu falei que aqui eles fizeram o esgoto, e aí o esgoto ele tem que desembocar em algum córrego, e esse córrego num rio ou em um mar. E aí, para que não ocorra, o que acontece aqui nessa paisagem aqui. Por que essa paisagem tá dessa forma? Porque a gente hoje tem um grande problema no nosso país de pavimentações umas que não tem, lugares que não tem pavimentação adequada e outros lugares que tem pavimentação e que não foram feitas de forma correta, que é o seguinte: precisa ver, antes de colocar ali o piso, que é a pavimentação, que é o asfalto ou assoalho ou qualquer tipo de material, seja um cimento, alguma coisa que se chama pavimentação, precisa antes saber para onde vai escoar quando chover. Então, suponhamos que se aqui na Rua do Areal não tivesse bueiro, e aí o bueiro, ele serve para quê? Porque antes de colocarem esse assoalho, eles fizeram o quê? Eles fizeram o manilhamento. Aí depois desse manilhamento, eles levaram esse manilhamento para onde vai desembocar esse esgoto. E aí as águas da chuva também. Porque as águas da chuva vão entrar nos bueiros e ela vai percorrer um caminho. E esse caminho vai desembocar em um lugar onde não vai ter enchente. E por que acontece às vezes enchentes aonde tem pavimentação? Por causa do lixo que a gente provoca na natureza. Quando a gente não joga o lixo no lugar certo, quando a gente joga o lixo dentro do bueiro e ele entope, quando a gente joga o lixo na rua e o lixeiro não varreu, porque não é obrigação dele varrer, ele faz uma gentileza, porque o lixeiro ele tem a obrigação de preservar o lugar, ele tem a obrigação de recolher o nosso lixo, mas quem cuida daquele espaço onde a gente vive somos nós. Então, quando a gente não faz isso direito, isso impacta na natureza de uma forma ruim, porque quando chove, e quando chove muito, o que acontece? Os bueiros entopem de lixo, e aí quando eles entopem, a água não escoa, e acontece isso aqui. E é quando a gente provoca a alteração da natureza, porque vai haver um desgaste aqui, uma erosão, às vezes do asfalto que foi colocado, ou da pavimentação que foi colocada, ou do cimento que foi colocado, e aí essa destruição foi provocada, tanto a construção quanto a destruição foi provocada por nós mesmos, ok? Aí nessas duas paisagens que tem aqui, olha só, essas duas aqui, olha aqui. Nós temos dois tipos de cidades. Vocês estão conseguindo observar? Ó. Temos aqui a cidade que é permeável e a cidade que é impermeável. Qual é o significado dessas duas palavras?
permeável e impermeável. A tia vai deixar essa curiosidade para vocês responderem, mas a tia vai trazer a resposta para vocês, mas a tia quer que vocês procurem lá no Google ou no dicionário o significado da palavra permeável e da palavra impermeável, que é essas duas cidades que tem aqui nessas fotos. Tem aqui, ó, um parágrafo que diz assim, ó: é importante que as pessoas que vivem em casas mantenham parte do quintal ou jardim com cobertura natural. O que isso quer dizer? Que não coloquem cimento em tudo, como um grande gramado ou mesmo areia. Por quê? Porque quando chover, o que pode acontecer? A terra vai o quê? Absorver aquela água. E se tiver uma vegetação de um gramado bonito, o que a chuva vai fazer? A chuva vai fazer com que o gramado fique mais bonito ainda, certo? É isso que vai acontecer. Na página 204, e aí a gente vai parar por aqui, a nossa aula de hoje, de olho no local. Que aí a tia só vai dar as respostas também quando for no período das respostas, mas vocês devem fazer, tá? Observe o seu bairro e sua cidade e depois responda. Tem 4 perguntas aqui. Número 1. O bairro onde você mora tem áreas verdes? Número 2. Você mora perto de algum rio? Se mora perto de algum rio, qual o nome do rio? Número 3. Compare as áreas verdes e construções. Qual desses elementos aparece mais em seu bairro? Número 4. Pesquise na internet enchentes que ocorreram na cidade ou em cidades próximas. Você pode também conversar com seus responsáveis depois e registre no seu caderno as informações que você coletou. Tem bastante informação importante sobre enchentes que foram enchentes históricas que aconteceram inclusive recentemente, tá? Aí aqui embaixo tem a foto, uma fotinha aqui de alguns gados na mesma página, tá vendo? Ó. E tem um texto. E aí esse texto vem dizendo que aqui é uma atividade de pecuária, tá? E vem trazendo aqui uma referência para vocês do significado que esses gados causam ou eles provocam no solo. E aí eu preciso que vocês tenham a curiosidade de compreender tudo que a gente falou até agora sobre essa atividade da pecuária, que é o cuidado com o gado, né? Que é o gado que produz leite, o gado que produz carne, que é chamado pecuária. E no solo, o que eles danificam no solo, tá? O que eles causam que danifica o solo por onde eles pisam, por onde eles passam, o que acontece por causa desses animais, tá bom? Tá escrito aqui nesse texto, mas eu gostaria que vocês lessem. Então, um beijo, até a nossa próxima aula. E aí, na nossa próxima aula, a gente vai encerrar o nosso capítulo e logo depois a gente vai gravar todas as nossas correções de todos os nossos com a mão na massa, com os nossos fique de olho e de todas as nossas fichas de atividades. Então, é importante que vocês façam a ficha de atividade número 7, número 8 e deixem a número 9 e a número 10 para a próxima aula, tá bom? Então, façam a número 7 e a número 8. E a gente, na próxima aula termina o nosso capítulo do livro. Um beijo e até a próxima aula.